Meus cumprimentos a todos. Estamos aqui para mais um programa Justiça e Direito na Vida do Cidadão, tratando mais uma vez do federalismo e hoje com federalismo, a sua origem e o seu desenvolvimento. É muito importante para os estados federais a origem do federalismo, o seu desenvolvimento. Isto porque a formação da sociedade americana, onde surgiu o Estado Federal, a sociedade americana é baseada numa multiplicidade de pluralismos. Então, é interessante nós analisarmos 5 modelos de pluralismo que ocorreram na sociedade americana, que favoreceram a criação do Estado Federal, e depois o Estado Federal veio também a trazer seus benefícios para o desenvolvimento de uma federação. Nós poderemos iniciar falando desses modelos, o primeiro sendo de Nova York e da Pensilvânia. Nova York se desenvolveu no período colonial como uma cidade-mercado. Era uma cidade onde todos poderiam participar e cada um que quisesse obedecer às regras do jogo poderia participar da cidade-mercado de acordo com a sua força, o número de representantes. O mesmo ocorreu na Pensilvânia, verdadeiramente com a influência dos Quakers, né? A Pensilvânia seguiu um aspecto religioso fundado por William Penn, por isso Pensilvânia, e nesse mesmo segmento aceitava como Nova York a participação das pessoas no desenvolvimento da sociedade e de acordo com o seu mérito. Esse foi um segmento de pluralismo, que era um pluralismo neutro que admitia, enfim, a participação dessas pessoas. Um segundo modelo foi desenvolvido em Massachusetts. Também os puritanos ali, eles admitiam que viessem outros povos colonizar ali a região, mas nunca em Massachusetts. Eles não se misturavam, eles criaram uma sociedade pura, permitiam, até admitiam certos acordos, certas confederação, como a de New England, para realmente defender seus interesses contra a Inglaterra e contra os índios. Então havia essa possibilidade, mas nunca uma mistura com os puritanos de Massachusetts. Uma terceira questão, o modelo, seria aquele desenvolvido no período da escravidão. No final do século XVII, o serviço forçado dos brancos se tornou distinto do serviço forçado contratado dos negros, e com o tempo o serviço forçado dos brancos desapareceram e o serviço forçado dos negros, eles acabaram se transformando numa escravidão na Virgínia. E isso se desenvolveu após a Guerra Civil, estabeleceu-se uma sociedade de castas quando acabou a escravidão no norte da Virgínia, mas no sul estabeleceu-se essa divisão de castas e formaram segmentos distintos, isso até durante depois a Guerra Civil, e permaneceu até o final da década de 60. Mas é marcante, muitos querem negar, mas isso marcou a sociedade americana e formaram realmente duas castas distintas, cada dos negros e dos brancos. Um quarto segmento que mostra esse pluralismo americano para acomodação numa federação futura era a questão das pequenas cidades do Médio Oeste americano, e nós podemos destacar aqui Ohio. Ohio era a principal cidade. Nessa região estabeleceu-se múltiplas gerações de associações, eram associações intergerações, associações de múltiplas gerações, onde
o pai já estava seguindo seguiu o seu pai e seu filho também seguiria. Ia passando de pai para filho esse segmento que deu origem também aos clãs. Essas sociedades distintas normalmente eram formadas por famílias, mas admitia-se também uma escolha pessoal, livre de uma profissão. Mas permaneceu essa distinção e o respeito que se deve até hoje às diferenças entre estados. Numa uma outra hipótese foi o que se desenvolveu já no estado da Califórnia. Esse estado da Califórnia ele acabou produzindo uma liberdade individual. Nessa liberdade individual não havia mais laços associativos, como nós citamos há pouco aí, de associações. Não existia laços associativos, quer da sociedade civil, quer de outro tipo de sociedade, como religiosa, casamento, família, e gerou uma liberdade que se espalhou também após a década de 60 por todo os Estados Unidos. Então vocês vejam a formação rapidamente a formação do Estado americano com essas diferenças da formação social que veio criar uma condição para o Estado Federal e, como eu já disse, depois o Estado Federal para o desenvolvimento maior ainda das ideias do Estado Federal. Bem, a América do Norte, então, quando fez a sua independência em 4 de julho de 1776, ela já tinha as suas organizações, já tinha a sua estrutura, já tinha seus costumes, e as colônias, 13 colônias de 1776, acabaram se transformando em 13 estados soberanos. Então eram estados que já com a sua própria organização. Esses estados soberanos eles resolveram criar uma confederação em 1781. Essa confederação, ao contrário do que muitos dizem, ela não fracassou, porque dizem aqueles que comentam, alguns que comentam a Convenção de 1787 de Filadélfia, eles dizem que a confederação fracassou, mas na realidade ela não fracassou. A confederação atingiu seus objetivos, só que em 1787 havia necessidade de um avanço, de uma união mais perfeita, de uma federação mais forte. Não seria um fracasso, mas seria um avanço para uma situação muito mais forte. E aí surgiu, então, o Estado Federal. O último ato dos estados soberanos, das 13 colônias que se transformaram nos estados soberanos, e como último ato de Estado soberano foi abrir mão da soberania e criar um novo Estado, que era o Estado Federal. Isso não foi muito fácil, como possa parecer. Havia um debate muito grande entre os antifederalistas e os federalistas, né? Os federalistas acabavam respondendo aos antifederalistas nos jornais de Nova York. Isso gerou 85 artigos que veio a ser a obra clássica O Federalista. E é interessante que tanto o antifederalista como os federalistas, eles se utilizavam dos pensamentos de Montesquieu para negar o federalismo ou para decidir a favor do federalismo. Os antifederalistas diziam que Montesquieu se referia a uma federação de pequenas unidades, muitos centros de núcleos de poder em conflitos constantes. E Hamilton respondia, eles não conhecem outras passagens desse grande nome que é Montesquieu. Quando Montesquieu dizia que uma república pequena ela não tinha segurança com relação aos inimigos. E uma monarquia muito grande tinha essa segurança, mas não tinha, padecia de vícios internos. Isso ocorria, era um vício na coisa em si.
Então Montesquieu dizia isso, mas ele mesmo complementava que o homem estava condenado a viver sob o regime de um, que seria uma monarquia, se não tivesse descoberto uma constituição que conciliasse as vantagens da pequena república com as vantagens de uma grande monarquia. E ele dizia: eu refiro-me à confederação. Nesse momento, confederação e federação ainda significavam vocábulos sinônimos. E só posteriormente que nós passamos a ter um conceito de federação e um conceito de confederação. Assim, com essas ideias, tudo foi evoluindo, chegou-se ao Estado Federal. Esse Estado Federal se manifesta de acordo com cada país, ou por simples ideia copiadora, ou por necessidades dentro do seu território, ou por problemas sociais, problema de tamanho territorial, problema dos costumes, diferenças não sociais, mas econômicas, e também raciais, étnicas e tudo mais. Com isso, nós chegamos à conclusão, hoje, aliás, há algum tempo, um estudo de Alice Katz e Alan Tarr, que 80% do globo terrestre vive sob um Estado federal. Ou é uma confederação, ou é uma federação, ou é um Estado que eles chamam de quase federação. Assim, nós temos o Iraque com um federalismo baseado numa distinção entre as religiões, as regiões, os curdos, para acomodar a situação dos curdos. A Bósnia-Herzegovina, que com uma federação multinacional. A Espanha, que é chamada de quase federal ou uma federação em construção, porque ela tem muitas características de um Estado federal, então pode ser uma confederação, uma federação, um Estado quase federal, que são estados que adotam certas características do Estado federal. Então nós verificamos aí que como nós poderemos hoje, nós temos Estado unitário, nós temos Estado unitário descentralizado, Estado unitário constitucionalmente descentralizado ou regional, e nós temos o Estado federal, de acordo com o grau de descentralização. Como em estados assim como Iraque, por exemplo, que nós citamos, que tem 9 religiões, tem 7 idiomas, 7 nacionalidades, os curdos falam 2 idiomas, são 18 unidades que eles têm lá, 18 milhões de habitantes, com todas essas divergências, como acomodar isso com normas uniformes para todo o território e normas iguais para todas essas diferenças? Como acomodar essas diferenças? Então, nós damos esse exemplo, daremos nos próximos programas outros exemplos para justificar o Estado federal. Será que existiria uma outra forma de Estado para acomodar essas divergências que existem? E nós vamos citar muitos outros casos a cada capítulo que nós vamos transmitindo aqui. Por hoje nós ficamos aqui dentro dos nossos 15 minutos, e no próximo programa vamos tratar então do que é o federalismo e desenvolver novos temas.